Como os pacotes encontram o destino deles dentro da internet? Então a gente viu que os pacotes são como se fossem um conjunto de dados dentro do envelope. E aqui nós vamos dar destaque para uma informação que é muito importante dentro desse envelope, que é o endereço de destino. Ao contrário do endereço numa carta, não vai ser um nome de uma rua e um número de uma casa. Vai ser o que a gente chama de endereço IP. Então, todos os pacotes possuem um endereço IP de destino. Geralmente ele é escrito dessa forma. São 4 números, de 0 a 255. Como eles têm 8 bits, né? Eles podem variar de 0 a 255, a gente também chama de octeto. Cada um desses números é um octeto. Então, 4 octetos aqui. Só lembrando que esse é um endereço da versão 4 do protocolo que a gente chama de protocolo IP. Existe também a versão 6, que hoje está em uso simultâneo com a versão 4. Só muda que é um endereço maior, é um endereço de 128 bits e para ele ficar mais compacto ele é representado em hexadecimal, ao invés de ser representado em decimal como esse aqui. Então os roteadores olham para o endereço IP de cada pacote e daí eles enviam, a hora que chega neles, eles decidem dentre as saídas que estão ligadas a ele, né? Dentre os outros roteadores que estão ligados a eles, decidem qual que é o que está mais próximo do destino. E daí eles mandam para frente. Aí o próximo vai decidir qual das saídas dele também está mais próximo do destino e assim por diante. Como que isso é possível? Como que os roteadores conseguem facilmente saber qual que é a saída deles que está mais próxima do destino? Você tem aí milhões de destinos possíveis na internet. Bom, isso é tornado viável pelo fato de que os endereços IP são hierárquicos. O que isso significa? Eles têm estrutura. Então, por exemplo, esse endereço aqui, 171.64.74.58, existe lá uma entidade que é responsável pela numeração dos endereços IP na América do Norte, que é a ARIN, e daí ela tem lá na base de dados dela uma informação dizendo que todos os endereços que começam com 171.64 pertencem à Universidade de Stanford. Então, a Universidade de Stanford é uma das primeiras instituições que fez parte da internet, então eles têm uma quantidade bastante grande de endereços IP que são deles. Todos começados com 7164. Como eles têm bastante endereço, eles fazem uma organização interna lá dentro da própria universidade. Então, dentro dessa organização, eles sabem que tudo que começa com 616474 pertence ao departamento de computação. E daí, se eles pegarem um endereço IP completo, eles sabem qual máquina específica lá dentro do departamento que a gente está querendo chegar. Vamos pegar um exemplo de uma universidade menor, uma universidade na Europa. Então, por esse início dele, 88, por esse prefixo, a gente consegue saber que esse endereço IP é gerenciado pelo RIPE, que é a entidade que gerencia os endereços IP na Europa. Lá no RIPE está cadastrado que tudo que começa com esses 3 octetos, né, 88, 255, 96, pertence a essa universidade. E daí, pegando o endereço IP completo, a universidade consegue saber qual máquina específica dentro dela que a gente quer chegar. Então, assim como existe a ARIN para a América do Norte, a RIPE para a Europa, existe também a LACNIC para a América Latina, a AFRINIC para a África, assim por diante. Será que a gente consegue saber
por qual caminho os pacotes andam na internet? Sim. Como que a gente pode fazer isso? Bom, um primeiro comando que existe que é interessante é um comando que não mostra o caminho, mas ele mostra o tempo que demora para a gente enviar um pacote para um certo destino e esse destino devolver um outro pacote para a gente, que é o ping. E tem o comando traceroute, que serve para a gente ver o caminho mesmo pelo qual o pacote passa. No caso do Windows, o nome do comando é tracert. Bom, o professor Nick, lá na máquina dele em Stanford, máquina Yuba, ele executou esse comando aqui para ver o tempo que ele demorava para chegar nessa universidade, que fica em Kyoto, tá? E daí o ping deu um tempo de 115 milissegundos. Esse é o tempo para chegar no Japão e voltar para os Estados Unidos. Ou seja, o round trip time. É importante conhecer esse termo em inglês porque vocês vão ver a sigla RTT em tudo que é lugar. O que isso significa? Nada mais do que viagem de ida e volta, tá? Tempo para viagem de ida e volta. Bom, por que deu esse tempo de 115 milissegundos? Se a gente medir a distância em linha reta de Palo Alto, que é a cidade onde fica a Universidade de Stanford, até Kyoto, vai dar 8.637 quilômetros. Aí a gente pode fazer algumas continhas. Então a gente sabe lá de física a definição de velocidade, né, que é a distância sobre tempo. Logo, tempo é a distância sobre a velocidade. É o tempo para a gente ir de Palo Alto até Kyoto, é a distância, que é 8.637 vezes 10 a terceira, porque está em metros, né? Então convertendo de quilômetros para metros, dividido pela velocidade. Mas qual que é a velocidade? A gente tem que lembrar que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só que as informações que não passam geralmente pelo vácuo, né? A maioria dos enlaces de longa distância da internet são feitos com fibra ótica. Fibra ótica é feita de vidro, tá? E o índice de refração é em torno de 1,5. Então daí a gente tira que a velocidade de propagação dentro da fibra ótica é de 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Então, substituindo lá, a gente tem que o tempo para ir de Palo Alto até Kyoto é de 43 milissegundos. Logo, para ir e voltar é 2 vezes isso, que é 86 milissegundos. O que explica isso não ser igual a 115 milissegundos? Então, o primeiro fato que explica é que as informações não trafegam em linha reta, né? Então, se a gente utilizar o traceroute, a gente consegue ver por quais roteadores no meio do caminho esse pacote passou. A gente olhando aqui, a gente percebe que ele passou por Los Angeles. Como que eu sei que ele passou por Los Angeles? Porque essa sigla aqui, LAX, é do aeroporto de Los Angeles. É muito comum o pessoal usar a sigla de aeroporto em nome de roteador, para identificar qualquer cidade onde eles estão. E aqui dá para perceber que ele passou por Tóquio antes de chegar em Kyoto. Bom, se a gente melhorar essa aproximação aí, calcular a distância em linha reta de Stanford até Los Angeles, de Los Angeles até Tóquio e de Tóquio até Kyoto, a gente chega num valor mais aproximado, que é de 100 milissegundos. É claro que também esses enlaces não acontecem em linha reta, então isso explica também o fato de dar um pouco a mais que 100 milissegundos. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que não é apenas o tempo para a informação trafegar na fibra ótica ou em outro meio que importa para esse atraso, tá? Para essa latência.
Esse tempo da informação propagar no meio a gente chama de tempo de propagação. Mas além disso existe o que a gente chama de tempo de processamento, que é o tempo que cada roteador demora para olhar para o pacote e decidir para qual saída ele tem que ir. Existe também um tempo que ele pode ficar segurado em uma fila. Então, às vezes, os roteadores têm, por exemplo, 10 gigabits por segundo de banda de saída para um determinado enlace que está sendo bastante requisitado. Vários dos pacotes precisam sair por lá como saída. E, às vezes, a gente tem vários enlaces de entrada diferentes e daí a gente tem uma demanda maior do que a gente consegue fornecer, né? Então, suponha que a gente tem 5 enlaces de entrada, cada um de 10 gigabits por segundo. Todos estão saturados, tem um monte de gente querendo enviar pacote e todos querendo sair pela mesma saída de 10 gigabits por segundo. A gente vai ter uma demanda de 50 gigabits por segundo e a gente consegue atender só 10. O que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer o que a gente chama de congestionamento. Então, vai começar a encher a fila de saída associada a esse enlace pelo qual a gente está querendo sair. Isso vai causar atrasos, porque o pacote vai ter que ficar esperando os que estão na frente serem enviados. Então o professor Nick ele fez um experimento. Ele ficou medindo ao longo de um grande intervalo de tempo qual que era o RTT, né, o tempo de ida e volta de um ping dele enviado para a Universidade de Tsinghua. Aí desculpe porque eu não sei mandarim muito bem, não sei se eu pronunciei certo, tá? Da casa dele está em azul e a partir da máquina dele em Stanford está em vermelho. Percebam o seguinte, aqui na máquina de Stanford o tempo é bastante estável, né? Nessa escala aqui do gráfico ele parece ser praticamente constante. Já da casa dele tem uma certa instabilidade e tem alguns picos aqui no qual fica bem claro que teve congestionamento, porque o tempo aumentou bastante. Então fica bem claro que esses pacotes ficaram aguardando em filas nos roteadores no meio do caminho. Então por que isso acontece? Bom, se a gente comparar a rota até uma certa máquina, partindo da casa do professor Nick, que ele usa um provedor residencial que é o Comcast, e partindo da Universidade de Stanford, a gente vai ver que a rota partindo da casa dele é bem mais complicada, passa por muito mais roteadores aqui, ó, até chegar no destino, do que a rota partindo de Stanford. Então a chance de dar algum problema, a chance de algum desses roteadores aqui estar congestionado é maior, tá? Além disso, a rede da Universidade de Stanford ela é muito bem dimensionada, né? É uma das universidades aí pioneiras da internet e prezam aí pela pesquisa em redes de computadores até hoje, então eles têm uma rede que é capaz de atender bem mais do que eles utilizam. Então isso dá uma garantia de estabilidade. Já provedores residenciais, geralmente eles trabalham como se fosse overbooking, né? Você vende mais do que você tem. Então, às vezes um provedor tem um enlace que liga ele ao restante da internet, por exemplo, de 10 gigabits por segundo, mas se você for somar a banda que ele vende para todos os clientes dele na região, ele vai ter vendido, sei lá, 100 gigabits por segundo total ou até 1 terabit. Então é assim que os provedores, inclusive, conseguem se sustentar financeiramente. Como nem todo mundo usa ao mesmo tempo, na maior parte do tempo acaba funcionando bem, mas às vezes a gente tem os congestionamentos que a internet fica momentaneamente lenta. Então, um resumo até o momento. As aplicações enviam e recebem dados em pacotes, pequenas unidades, um certo número de bytes máximo, por cima de uma internet que não é confiável, e os pacotes são encaminhados
salto por salto baseado no endereço de destino. Tá?